Olha só, viver longe das facilidades que a tecnologia oferece está cada vez mais difícil. Basta sair às ruas para perceber que as pessoas não estão sozinhas. Com o aparelho celular sempre ao alcance e a conectividade de fácil acesso, as inúmeras evoluções oferecidas por esta ferramenta permitem que as pessoas fiquem cada vez mais reféns dessa tecnologia. Mas ainda que o celular seja uma facilidade para o cotidiano da população, os especialistas alertam a dependência em excesso, que é caracterizada por uma doença que pode desencadear aí diversos problemas sérios à saúde. Confira na reportagem. Você consegue ficar sem mexer no celular por um dia ou mais? Ah, não, difícil, viu? Complicado. Ah, parece que a hora não passa, né, sem conversar com os outros. Faz parte do cotidiano da gente, né? Aí eu não consigo ficar sem, não. É difícil. É difícil. A dificuldade relatada pelo casal Rafael e Bianca é reflexo de um hábito cada vez mais presente no cotidiano da população. E não é nada difícil encontrarmos pessoas assim, conectadas, digitando ou apenas conferindo as notificações, mesmo que elas já tenham sido conferidas há poucos minutos antes. Ai, dá até uma dor no coração de falar nisso. Não consigo, de verdade. Eu tenho que ficar 24 horas, assim, vendo. Mesmo que ninguém chame, ninguém fale nada, assim, eu fico... Toda hora tem que... Toda hora. Toda hora. Hoje eu fiquei sem a manhã inteira, já tá ficando louca. E quando você fica sem o celular, o que você sente? Uma dor no coração. É muito difícil, não consigo mais. Quase 60% da população verifica o celular nos instantes em que acorda. Então, a gente já começa a observar que proporção, né, essa tecnologia ou esses equipamentos estão ocupando na vida das pessoas. A gente também tem dados onde jovens de 18 a 24 anos chegam a verificar o celular mais de 100 vezes no único dia. Para os especialistas, a explicação para este tipo de dependência está associada à contemporaneidade. O desespero de ficar incomunicável é chamado de nomofobia, ou seja, medo de ficar sem o celular, como explica o psicólogo Valdemir. Então, quando a gente fala do no mobile fobia, a gente está falando do acesso que as pessoas têm hoje de forma muito mais fácil a esses equipamentos, seja um smartphone, seja um celular simples, seja um tablet, qualquer dispositivo móvel hoje está de fácil acesso para as pessoas. Daí a utilização passa a ser em maior escala e provavelmente disso a decorrência desses problemas também vem nessa mesma escala de acesso a esses equipamentos, né? Essa dependência em larga escala foi uma observação feita por Ovídio da Silva, dono de uma banca de revista em Jacareí. Nossa, aqui, ó, direto aqui na praça, aqui, ó. Tá falando pra ela hoje, pessoal, não olha pros lados nem pra frente, é aqui, ó, andando. Você acha que as pessoas estão cada vez mais dependentes? Então, a mesma coisa se viciar numa droga. É idêntico. A minha irmã, principalmente, ela fica o dia inteiro, dorme com o celular e acorda. Incrível isso. Hoje as pessoas, o relacionamento entre as pessoas é um relacionamento em alta velocidade, né? E isso também acontece graças à tecnologia. Então antes era muito comum você conseguir ficar sem falar com uma pessoa 4, 5 dias. Hoje não. Hoje você tem uma mensagem instantânea em que você manda uma mensagem e a pessoa responde no mesmo momento. E aí, quando essa pessoa fica minutos sem responder, já pode ser considerado algo desesperador. Ainda que a dependência do celular tenha importância cada vez mais significativa na vida das pessoas, existem aqueles que buscam viver na contramão dessa realidade. Para eles, nada substitui o contato olho a olho e a comunicação oral. Eu acredito que quanto mais a gente se distancia da virtualidade, mais a gente se aproxima da realidade. E a realidade de estar com as pessoas, né? Esse estar com as pessoas que eu acho que é importante. Estar junto, conversar e trocar. No mundo virtual você tem a troca, mas é uma troca distante, né? Então eu acho que em vez de aproximar, ele acaba às vezes se afastando. Eu acho que o momento presente é sempre mais valioso. Eu vejo as pessoas na academia, nos shoppings, comendo. Eu mesma já jantei fora com os meus amigos e todos mexendo nas redes sociais e eu lá, quieta, assim. Aí eu acho isso muito triste, porque você tá ali com as pessoas presentes, acho que você precisa conversar, você tá ali presente, você tem que estar realmente presente, não só de corpo.
A gente sabe que a modernidade líquida, né, como alguns especialistas já chamam, trazem esse tipo de problema, né? Ou seja, o problema da liquidez do relacionamento entre as pessoas. E isso também traz esses problemas no nosso relacionamento com os equipamentos. Porque em grande parte das vezes a gente tem um problema com o equipamento, mas que na verdade por trás daquele equipamento tem uma pessoa que a gente está querendo falar. No caso da dependência de um equipamento como o smartphone, na maior parte das vezes não é a dependência por usar o equipamento, mas é a dependência por falar com uma pessoa que está do outro lado da linha, que eu preciso muito falar com ela, que eu estou angustiado. Então também são problemas relacionados ao comportamento humano, né? Mais do que a tecnologia. Essa modernidade líquida, citada por Valdemir, é defendida pelo sociólogo Zygmunt Bauman. Sua ideia é de que tudo que era sólido se liquidificou. O que se vive hoje em dia é temporário, passageiro. Segundo o sociólogo, um exemplo são as redes sociais, que permitem maior controle sobre os relacionamentos e a sociabilidade humana. What is the difference between community and network? Community precedes you. You are born into a community. On the other hand, we have network. What is network? Unlike community, network is made and maintained, kept alive by two different activities. One is connecting and the other is disconnecting. And I think that the attractiveness of the new type of friendship, Facebook type of friendship, I call it, is precisely in that. It is so easy to disconnect. It is easy to connect, to make friends. But the greatest attraction is the facility of disconnecting. É tranquilo estar longe da tecnologia, porque para mim ela é uma ferramenta de trabalho. Agora, como forma de comunicação, eu prefiro acreditar que a gente pode ter um diálogo real, próximo, que vai enriquecer muito mais a vida da gente, né, na troca, na experiência, do que através dessa ferramenta virtual. Muito bacana a reportagem de Maiara da Mata sobre um assunto muito atual, né, Elton? Um assunto que todo mundo participa. Duvido quem não tem um smartphone, arrisco a dizer quem não acorda e não dá uma olhadinha para ver ali as mensagens, né? A Cris tem alguns dados, né? Pois é, são vários dados, né? A mudança tecnológica, ela é exponencial. O ano passado, aqui no Brasil, o IBGE lançou uma pesquisa dizendo que mais de 50%, pela primeira vez, mais de 50% da população brasileira tinha acesso à internet. E uma pesquisa internacional, Davi, estima que em 2020, 70% da população mundial vai ser usuária de dispositivos móveis, aí, internet, celulares, tablets, o que significa que mais gente vai ter celular do que água potável e eletricidade no mundo. Olha só, né? Isso que realmente causa uma dependência, né? Esse uso constante a realização de atividades constantes, elas liberam sensações de prazer no cérebro, né? A dopamina, e isso acontece também com o celular, que deixa a gente cada vez mais viciado, né, Davi? E essa fobia, Elton? Acho que ela é uma coisa contemporânea, se a gente pensar, como algumas pessoas falam que são apenas ferramentas, são só instrumentos e que, na verdade, elas potencializam coisas que já existem nas pessoas, né? O psicólogo fala, na verdade, a necessidade de conversar com o outro, suprir essa carência. Mas existem outros pensadores que vão um pouco além disso, né? O Marshall McLuhan, muito antes da internet, ele falava do rádio, da televisão, do cinema, ele já dizia que os meios são as mensagens, quer dizer, então a forma, o meio que a gente está utilizando para se comunicar, ele altera a forma como a gente se comunica. Então não é tão ingênuo assim. Eu vejo a comunicação que se dá na internet com aqueles emojis, aquelas carinhas, que a gente já nem fala mais. Então a gente usa um ícone para simbolizar o que a gente sente. É mais fácil as pessoas se emocionarem com o programa The Voice Kids do que com o que está acontecendo com um colega que está do lado. Então sim, eu acho que sim, é perigoso, eu acho que eu não sou um temeroso da tecnologia, eu uso bastante, estou bem presente nas redes sociais, mas sim, o meio, ele transforma a mensagem. A gente gera uma questão de patologia, de dependência, né? Essas características dessa modernidade líquida, essas conexões se desfazem muito fácil, né?
tudo se torna muito superficial se a gente se render a essa... Acho que a gente esquecer que isso é apenas uma ferramenta para a gente manter aquilo que... Nunca esquecer que são pessoas entrando em contato com pessoas. Qualquer problema buscando vínculos, né? É só excluir, né? Qualquer problema. E também lembrando que quanto mais a gente usa o celular, é tão comum, né? Você ir deitar, vou dar uma checadinha no celular. Acordar, dar uma checadinha no celular. Isso não deixa seu cérebro descansar, né? O quanto isso vai trazer também de problemas para o seu sono, afeta o dia inteiro. Então tem o lado positivo, mas também tem o lado negativo, Davi. É isso aí. Parabéns a Mayara pela reportagem.